E nesta aula, nós vamos aprender sobre o conceito de estruturas de logística. As estruturas de logística são recursos físicos, estruturais, onde são realizadas as atividades da logística de armazenagem. Então, é bem simples. Isso é estrutura logística, é um recurso, é um espaço físico, é um galpão, é uma estrutura onde vai ser realizado as atividades de logística de armazenagem. E nesse ponto, é importante a gente sempre deixar claro que as atividades de logística de armazenagem não contemplam somente o estoque, a estocagem de produtos. Tem a parte de embalagem, tem a parte de separação de pedidos, tem a parte de movimentação e tem a parte de expedição. E a parte também de recebimento. Então, todas essas atividades contemplam o processo de logística de armazenagem. Então, esses locais são locais adaptados, adequados, para que todas essas atividades possam ser realizadas da melhor maneira possível e a gente alcançar os melhores resultados. Então, vamos agora conhecer cada uma dessas estruturas, cada um desses conceitos de forma separada e depois vamos entender qual a diferença entre eles, visto que dentro desses três conceitos a gente vai perceber que existem semelhanças entre eles, ok? O primeiro deles é o centro de distribuição, ou CD, como também é conhecido, que é uma estrutura logística utilizada pelas empresas para o recebimento, separação, preparação e expedição de produtos acabados ou matérias-primas até os pontos de venda. O grande objetivo na utilização de um centro de distribuição é melhorar a gestão de estoque e, consequentemente, o atendimento aos clientes. Então, o primeiro ponto para a gente entender o que é um CD é entender como funciona a sua operação, o seu processo. Então, vamos fazer um esquema aqui, onde aqui nós temos a representação de um centro de distribuição, onde a empresa vai enviar os produtos até essa estrutura logística, ou seja, aqui nós temos produtos acabados que foram enviados pela empresa para que dentro dessa estrutura ocorra a atividade de recebimento, separação, preparação e expedição desses produtos até os clientes. Ou seja, o centro de distribuição ele é um intermediário entre empresa e cliente. E aqui é importante a gente deixar claro a questão de que, a partir do centro de distribuição, ele não vai enviar para um outro local, para um outro estoque. Nem, em geral, o centro de distribuição vai distribuir diretamente aos clientes. Então, o grande objetivo, aqui como citou, é melhorar a gestão do estoque e, consequentemente, o atendimento ao cliente. E como que é feito? Como que a gente consegue alcançar esse objetivo? Através de suas características, onde nós podemos citar três características muito importantes do centro de distribuição que permitem alcançar esse objetivo. O primeiro delas é localização estratégica. Ou seja, o local onde essa estrutura logística é instalada permite melhorar e ampliar o acesso, o fluxo de produtos, ou seja, a distribuição, a velocidade com que consegue alcançar os clientes no centro de distribuição é maior devido à sua localização estratégica.
Quando nós estamos falando em Brasil, onde o nosso principal modal de transporte é o rodoviário, os centros de distribuição, em geral, eles estão instalados próximo às principais rodovias do país. Além da localização estratégica, tem a questão da capacidade de estoque. Um dos grandes problemas das empresas, quando ela tem um estoque, uma armazenagem própria, é a falta de espaço. Pois a falta de espaço, vamos dizer assim, o espaço, de modo geral, o espaço para estoque é muito caro, é algo que despende muito recurso da empresa. Então, um centro de distribuição ele vai ter uma capacidade muito grande, o que vai fazer com que as empresas se interessem em utilizar esse local. Então, a capacidade do centro de distribuição é muito grande. Então, ele consegue absorver um grande volume em produtos em peso dos seus clientes, que são as empresas. Além da capacidade de estoque, tem também a questão dos recursos adequados. O que eu quero dizer com recurso adequado? Aqui nós estamos falando em espaço, estrutura, equipamentos, tecnologia, processo, mão de obra. Então, todos os recursos do centro de distribuição são adequados para o processo de receber, separar, preparar e expedir. Então, essas características são pontos vitais que fazem com que a gestão do estoque alcance níveis muito satisfatórios e, por consequência, melhora o atendimento aos clientes. Agora nós vamos entender o que é um almoxarifado. O almoxarifado é o local onde se encontram armazenados materiais ou produtos com o objetivo de suprir as necessidades operacionais internas da empresa. Então, esse é um ponto que a gente pode deixar destacado, interno à empresa. Eu vou explicar a operação do almoxarifado. O local pode ser coberto ou não, desde que seja adequada à natureza dos itens estocados. Ou seja, se o item pode ficar exposto ao tempo, beleza, não precisa de uma cobertura, não precisa ter esse tipo de investimento. Entretanto, caso os itens não possam ficar nessa exposição, tem que ser adequado. O almoxarifado tem uma grande importância dentro das atividades da empresa e está diretamente ligado à logística de suprimentos. Então, vamos entender como funciona a operação do almoxarifado, para que o conceito fique mais claro. Então, aqui nós temos uma área da empresa, vou chamar aqui a área da empresa. Aqui dentro nós vamos ter o almoxarifado, que nós vamos dar o nome de AL. E aqui na empresa, vamos imaginar que ela tem um fluxo do seu processo. O que é esse fluxo? Aqui nós vamos ter a entrada de matéria-prima e aqui nós vamos ter a saída em produto acabado, ou seja, vai ter uma transformação dos materiais oriundos do processo da empresa, onde nós vamos chegar no produto acabado. Então, a matéria-prima ela é fornecida por um fornecedor, vai fornecer essa matéria-prima e o produto acabado vai para os clientes. Então, qual que é o papel do almoxarifado? O almoxarifado ele vai manter armazenado produtos com o objetivo de suprir as necessidades operacionais da empresa. Ou seja, aqui nós estamos falando em insumos, nós estamos falando em ferramentas, nós estamos falando em componentes dos equipamentos, nós estamos falando em equipamentos. Então, são todos esses itens que vai abastecer o processo da empresa, permitindo que ele ocorra da maneira satisfatória e que possa chegar nos produtos acabados. E esses produtos, esses itens também são
chegam até a empresa via os fornecedores. Então, aqui já é um ponto de atenção. No almoxerifado, nós não estocamos, nós não mantemos armazenados nada relacionado à matéria-prima nem o produto acabado da empresa, e sim aqueles itens que vão auxiliar e suprir a necessidade operacional da empresa, ok? E agora, por fim, o terceiro e último conceito, que é o conceito do armazém. O armazém é uma estrutura logística na qual matérias-primas, produtos semi-acabados e produtos acabados são estocados à espera da próxima etapa da cadeia de distribuição. Em outras palavras, o armazém é o local onde os produtos estão depositados até que haja uma demanda para a sua utilização. No campo da logística, o armazém é também conhecido como warehouse ou mesmo chamado de depósito. Então, vamos de novo aqui representar o esquema. Aqui vai ser a empresa. E aqui, anexado à empresa, nós vamos ter o armazém, representado por AE. Aqui, aquela mesma representação do processo, onde aqui nós temos a matéria-prima e aqui o produto acabado. Então, o produto acabado, ou mesmo o produto semi-acabado é aquele que ainda é necessário um processo, em geral um processo de embalagem. Então, o armazém ele vai ser o espaço, a estrutura logística utilizada para armazenar os produtos ao final do processo da empresa. Por que eu falei que ele vai ser anexado? Porque os armazéns eles podem ser dentro do ambiente interno da empresa ou pode ser externo ao ambiente da empresa. A diferença desse armazém para o centro de distribuição é a questão de capacidade de estocagem. Em geral, as empresas não têm um recurso próprio como um centro de distribuição, somente as empresas muito grandes, e o armazém ele vai direcionar esse produto para os clientes, mesmo direcionar esses produtos para os centros de distribuição. Então, o armazém é o local onde fica armazenados os produtos pós o processo da empresa, onde ali ele vai ser demandado conforme a sua utilização. Ou ele vai para os clientes, ou ele vai para um outro local, que no caso são os centros de distribuição, para que dali ele possa ser distribuído aos clientes. E lembrando que aquelas características que foram apresentadas aqui relacionado ao centro de distribuição são fundamentais também para o almoxerifado e para o armazém, pois todas essas características permitem o recebimento, separação, preparação e expedição dos produtos. Então, vamos entender qual é a diferença desses três conceitos, porque vamos assim dizer, existe uma semelhança entre eles, pois eles vão estocar produtos com o objetivo de alcançar um melhor atendimento da empresa aos seus clientes. Então, vamos fazer um esquema aqui novamente. Então, fazendo o esquema onde aqui vai ser a empresa. Aqui vamos representar o processo. Aqui dentro, interno à empresa, nós vamos ter o almoxerifado. Aqui nós vamos ter os fornecedores. Aqui, matéria-prima. Aqui, produto acabado. Anexado, vamos ter o armazém. E externo, em uma localização estratégica, nós vamos ter o centro de distribuição. Então, os fornecedores vão fornecer as matérias-primas à empresa, junto com os itens necessários para suprir o processo,
e esses itens vão ficar armazenados estrategicamente no almoxarifado. Quando a empresa finalizar o seu processo produtivo, quando ela vai ter os produtos acabados, esses produtos acabados vão ser estocados em seu armazém e a partir dali esses produtos vão para os clientes e para o centro de distribuição e a partir do centro de distribuição vai ampliar o acesso desse produto aos clientes da empresa. Então, essa é a diferença e o papel de cada uma dessas estruturas logísticas dentro dessa cadeia de distribuição.